furiosa, chega a voz do Salvador. Ela logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Vem Jesus. Nesse mundo havemos crentes de ter sempre algum penar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça e a alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Furiosos inimigos, rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Jesus. Vem, visita tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vem vivifica, vem vivifica nossas almas, ó Senhor, vem
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser, vejo a beleza do céu estrelado a declarar ao mundo seu poder. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E ao percorrer as matas e florestas, eu vejo as aves e ouço seu cantar. Montes e rios, eu vejo tudo em festa. Por tudo isso, a Deus quero louvar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo.
é o Cristo, é nascido de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Boa noite, leigos da redenção e demais amigos que estão assistindo esse vídeo. Como ainda não podemos nos reunir fisicamente, vamos realizar mais uma reunião virtual. Que bom que temos essa possibilidade de, apesar da distância, estar conectados como irmãos na fé. Assim, em nome do Deus Triuno, nesse momento eu declaro aberta mais uma reunião da Liga de Leigos da Redenção. Convido a todos para cantarmos um hino em preparação à devoção. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador. E ele não me aventuras, é divino seu poder, salvar a quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador, como
devoção para a reunião de hoje está baseada no livro de Segue-me. E o tema da devoção é coragem. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Não, Cristo nunca nos prometeu o paraíso na terra. Pelo contrário, muitas vezes disse que passaríamos por angústias, sofrimentos, perseguições e desprezos. Contudo, Cristo nos prometeu seu auxílio, seu amparo, seu consolo nas tribulações. Nós estamos no mundo, mas como cristãos não pertencemos ao mundo. E o mundo jaz no maligno, diz Jesus. E por isso Cristo diz: no mundo vocês vão sofrer, vão passar por aflições. Cristo nos advertiu contra os dias difíceis que desambarão sobre nós. Ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Parece que Jesus está biografando os dias do século 21. No mundo vocês vão sofrer, vão passar por aflições. Dentro desse turbilhão de aflições, porém, vem a voz de Cristo. Mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Cristo não nos deixou órfãos, não nos desamparou. Cristo está conosco, é o nosso mestre, nosso guia, nosso conselheiro. É Cristo quem nos dá confiança, coragem, esperança e salvação. É por isso que podemos dizer como salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Podemos cantar como poeta: por mais que ruja o temporal, por mais que nos aperte o mal, por mais que duras aflições apertem nossos corações, em Cristo iremos esperar, o qual nos pode consolar e alívio, paz a todos dar. Porque não precisamos temer as aflições desse mundo? Porque Jesus afirma: eu venci o mundo. Verdade paradoxal essa. A história parece provar ao contrário. A nossa razão se levanta e protesta. Os poderosos, especialmente agora, lutam pelo poderio mundial. Contudo, ao dizer eu venci o mundo, Cristo não pensa no mundo geograficamente dividido em continentes. O meu reino não é deste mundo. Jesus fala no mundo espiritual. Jesus venceu o diabo, o pecado e a morte. E ainda que passemos por aflições, devemos ter coragem e bom ânimo e saber que Cristo venceu o mundo e um dia nos levará para o reino dos céus. Jesus, venceste o mundo, a morte e Satanás. Por isso podemos nos dizer o que disseste a Paulo: coragem, eu estou com vocês. Senhor, dá-nos bom ânimo e a coroa da glória eterna. Amém. Agradecemos ao Gilson pela devoção. Convido a todos para cantarmos um hino e passamos então a palavra ao pastor Valdir para nos dirigir o estudo. Vamos cantar a canção Buscai Primeiro o Reino de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia,
Queridos leigos, tudo bem? Apesar da dificuldade, da privação em termos o nosso encontro, como sempre o fazemos, sem dúvida alguma é uma bênção de Deus podermos usar este canal para meditarmos na palavra do Senhor e sermos fortalecidos neste tempo, então, de isolamento. Para iniciarmos nosso estudo, vamos fazer uma pequena oração? Vamos orar. Todo-Poderoso e Eterno Pai, graças te damos por podermos estar aqui reunidos para estudarmos mais uma vez a Tua Santa Palavra. Orienta nosso entendimento para que, meditando nela, nós possamos ser fortalecidos neste tempo de isolamento, a fim de que Tua Palavra possa gerar fruto em nós e nos sentirmos motivados, alentados, animados a seguirmos em frente em nossa caminhada de fé. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nós te rogamos, ó Senhor. Amém. Muito bem, queridos amigos, vocês que estão aí sintonizados conosco, sejam daqui da nossa Liga de Leigos ou talvez de lugares diversos aí, né, do nosso Brasil ou talvez até do mundo. A arte de se reinventar ou ser reinventado. Essa é a pergunta que vai dirigir o nosso estudo hoje. O que é melhor, né? Dando sequência à nossa tela de apresentação, esses tempos de isolamento, eles têm sido desafiadores, né? Primeiramente porque nós estamos sendo forçados a adotar uma rotina que nós não tínhamos, né? Essa rotina, ela, de certa forma, ela tem nos desafiado no sentido de fugirmos um pouco daquilo que é o corriqueiro para nós. As atividades, tudo aquilo que a gente fazia, né? Tivemos que nos voltar para nós mesmos e não tanto para os de fora. Ou seja, aquela visitinha na casa de um amigo e tomar chimarrão com alguém, né? E almoçar na casa de alguém ou receber visitas. Isso nesse momento não é possível, não é indicado. Como nós estamos reagindo diante desta nova dinâmica, né? Especialmente também se a gente for olhar para a área comercial, muitos estão com seus comércios fechados, muitos não estão podendo trabalhar, talvez até já não tenham mais emprego. Como estamos reagindo diante disso? Provavelmente, depois que passar esse tempo de isolamento, essa pandemia, nós não seremos mais os mesmos, especialmente ao avaliarmos as coisas. Isso pode ser algo bom, mas também pode refletir para o mal, né? Vamos dar sequência ao nosso estudo diante dessas perguntas. Vocês podem aí contribuir conosco aí através do chat, do bate-papo, né? Se alguém quiser comentar algo, nós estaremos aí interagindo com vocês. Vamos em frente. Um livro que tem feito bastante sucesso aí na área dos negócios é o livro escrito por esse escritor aí, Marshall Goldsmith, né? E Mark Reiter, Reinventando o seu próprio sucesso. E o subtítulo do livro é Como pessoas de sucesso tornam-se mais bem-sucedidas. O grande desafio nesse livro que o autor coloca nem é tanto o chegar ao sucesso. É bom, é desafiador, mas manter-se no topo, esse é o grande desafio. Como manter-se lá? Por exemplo, esse tempo de crise agora, ele vai abalar a estrutura de muita gente. Muita gente que estava no topo não vai estar mais. Outros emergentes surgirão. Mas quando a gente fala de espiritualidade, da fé cristã, do nosso viver cristão neste mundo, é importante que nós lembremos do desafio que nós temos de não cairmos da fé, de nos mantermos firmes nela, né? E eu queria convidar vocês, então, nesse nosso estudo de hoje, a falarmos de alguém que tentou se reinventar, mas que acabou sendo reinventado. E o personagem de destaque no nosso estudo de hoje é Davi, o rei. Ele vai ser o nosso personagem no estudo de hoje. Vamos começar pela origem de Davi, né? Qual é a origem de Davi? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 a 13, nós encontramos aí o relato da origem de Davi. Se alguém quiser abrir sua Bíblia aí, nós estamos usando a linguagem de hoje, tá? Tendo em vista até que nossos
Nossos materiais aqui, o nosso estudo aqui publicado pode alcançar locais diferentes. Então, num tom um pouco mais missionário, a gente usa a linguagem de hoje que é mais acessível. Então, 1 Samuel 16, versículos 6 a 13, nos traz a seguinte narrativa. O profeta Samuel tinha sido enviado para ungir um novo rei, um futuro rei de Israel. E aí diz o texto que quando eles chegaram no local determinado por Deus, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Então, vejam, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Deus conduzindo o processo. Vamos avançar um pouquinho mais. Davi seguiu sendo conduzido por Deus. 1 Samuel 17, versículo 45, nos traz a narrativa da vitória de Davi sobre Golias, história que vocês já devem ter ouvido em alguma altura da sua vida, né? Diante da ameaça de Golias, Davi responde, lá no versículo 45, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Vejam, Davi age em nome e por ordem do Senhor Deus, né? Em nome dele é que Davi luta. Dando sequência, Davi se torna popular após a vitória contra Golias. E Davi, então, ele é aclamado pelo povo. O povo o quer como seu rei. E então ele passa a sofrer com o ciúme do rei Saul, que naquele tempo governava. Lá em 1 Samuel capítulo 19, versículo 1, nós encontramos a narrativa que diz assim: Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Então, Saul se encheu de ciúme e perseguiu Davi. E Davi, sempre confiando em Deus, sofria essa perseguição, mas compreendia que ela era parte da jornada. Ou seja, compreendia que Deus estava guiando os seus passos. Então, vejam como a coisa vai evoluindo. Davi, de pastor de ovelhas, passa a ser ungido no futuro como rei, vence junto do exército de Israel, mas é perseguido por Saul. O tempo passa, Saul acaba falecendo e Davi então é ungido rei. Aí já damos um salto lá para o livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 3, onde nós encontramos essa narrativa, né? Diz o texto: então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse
que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles o ungiram rei de Israel. Muito bonita a história até aqui. Deus conduz o processo, Davi aceita esta condução. Está indo tudo bem. O grande problema está por vir. O grande problema é quando o ser humano tenta assumir as rédeas da sua própria vida. Tenta se reinventar, até mesmo em termos espirituais. Davi deixou-se seduzir pelo próprio ego. E aí nós encontramos, lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, Davi num outro momento. Davi já como rei, Davi que agora administra a nação de Israel. Um Davi que não vai mais para a batalha junto com seu povo. Diz lá, 2 Samuel 11, versículo 1, na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Tem um dito que diz mais ou menos assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Olha, talvez se encaixe aqui, neste momento na vida de Davi. Davi deveria ter partido com seu exército. Era comum que os reis acompanhassem o seu povo. Não só nas batalhas, né? Claro que não iria para a linha de frente, mas encorajando o seu exército. Ou em outros momentos que acompanhasse o seu povo. Mas Davi manda e fica no palácio. E agora ele contempla o seu vasto império e se dá conta do poder que tem. E seu ego começa a se inflar. E aí ele acaba caindo em tentação. Davi cai em pecado com Batseba, né? Esse pecado está narrado lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 a 5, né? Onde nós encontramos a seguinte narrativa. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí, ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias o Heteu. Então, Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Vejam só. Davi, mesmo sabendo que era uma mulher casada, que era esposa de Urias, um de seus militares da alta patente, ele acaba cedendo ao seu próprio ego e acaba caindo em pecado. Vejam o perigo que acontece quando o ser humano quer reinventar-se sozinho em termos espirituais, quer tomar as rédeas de sua vida sem a presença de Deus. Foi necessário que Davi sofresse as consequências, recebesse a visita do profeta Natã, que aparece aí na imagem, e Natã pregasse a lei a Davi e acusasse o seu pecado. E Davi, depois de ouvir a pregação da lei, ele se arrepende, ele cai em si, se dá conta do próprio ego inflado. Infelizmente, Davi colhe as consequências, ele perde o filho. E ele já havia antes, não somente adulterado com Batseba, mas também havia enviado seu marido para a frente de batalha, onde ele veio a ser morto. E ele acaba sendo castigado com a morte, então, de seu filho. E ele, então, escreve um dos textos mais bonitos de confissão de pecados, texto que nós encontramos lá no Salmo 51, versículos 1 até o versículo 5,
onde Davi escreve assim: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Este texto aqui, que evidencia nossa natureza pecaminosa, evidencia também o problema que há quando o ser humano pensa que pode tudo sozinho, que pode resolver seus próprios problemas. Afundado em seu pecado, não há outra saída, a não ser reconhecer a sua natureza pecadora e diante de Deus dobrar os joelhos, pedir perdão. Diante disso, qual o grande problema de Davi e de todo ser humano? É exatamente este: querer reinventar-se sozinho, ou seja, deixar Deus de lado e resolver as questões. Quando o ser humano faz isto, ele não deixa Deus ser Deus, mas ele quer e ele torna-se o seu próprio Deus. E aí a grande tentação, aí o grande problema. É por isso, queridos amigos, que a arte de ser reinventado somente pode brotar do coração de Deus. Ele vê o coração. Somente acontece quando o ser humano desce do seu pedestal. Quando deixamos nosso orgulho de lado. E este é um processo de reconstrução diária. Nós somos simultaneamente justos e pecadores. Justos por causa de Cristo. Pecadores por nossa própria culpa. E se decidimos agir sozinhos, ignoramos aquilo que Cristo fez por nós. E vivendo no pecado, nos afastamos do maravilhoso presente que Deus nos proporcionou em Cristo, que é o perdão de pecados. Este processo de perdão Deus já concluiu em Jesus. Ele já nos presenteou. Que alegria! Que grande notícia! Que coisa fabulosa! Na medida em que vivemos assim e temos diante de nós esta perspectiva, nos cabe a pergunta: o que é melhor? A arte de se reinventar ou ser reinventado? Em termos econômicos, Deus nos deu inteligência para buscarmos alternativas nestes tempos de crise. Mas em termos espirituais, o melhor é nos entregarmos nos braços do Pai e sermos reinventados. Por quê? Porque fomos reinventados por aquele que é o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E é por intermédio dele que nós chegamos aos céus. Que grande notícia, que alegria, que bom podermos compartilhar esta boa nova. Que Deus nos abençoe para que nestes tempos de isolamento nós não esqueçamos do Salvador do mundo. Aquele que nos reinventou nos dando perdão, nos amparando e nos concedendo uma nova vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Agradecemos ao pastor Valdir pelo estudo e a seguir passamos a palavra ao secretário, que vai ler o relatório da última reunião. Boa noite a todos. Relatório de atividades da Liga de Leigos da Redenção, data da reunião 3 de abril de 2020. Esta é uma reunião online, nossa primeira reunião online por motivo da pandemia. Horário de início 20 horas. Dirigente Vladimir Krause Braga, presidente. Hinos: Se aquela cruz falasse, Perdão dos meus pecados, e o hino dos leigos, o hino 163. Devocionista Lélio Volter. Texto base: Isaías, capítulo 44, versículo 7.
Tema da devoção: a certeza do amanhã. Estudo bíblico, oficiante estagiário Tiago Caetano. Texto base: Isaías, capítulo 40, versículos 1 e 27 ao 31. Tema do estudo: recarregando a bateria, uma carga aditivada. Resumo do estudo. Inicialmente foi feita uma saudação especial a todos os irmãos que estavam assistindo online a mesma, incluídos os irmãos da congregação Sião do Laranjal. Desenvolvidos os seguintes tópicos. Primeiro, Deus não abandona a criação. O Deus triuno está presente. Segundo, recarga necessária. Devemos ter a certeza de onde encontramos a carga necessária. Terceiro, Jesus Cristo. Nele temos refúgio e fortaleza. Quarto, a promessa de Deus cumprida em Jesus. Diz em Mateus, versículos 28 a 30. E lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Como anda a nossa bateria hoje? Diante da situação em que estamos vivendo? E no futuro? O mundo nos oferece uma carga baseada em méritos humanos, uma carga rápida, sem fundamento e sem esperança, e que não nos traz tranquilidade e orientação. Na palavra de Deus encontramos consolo e conforto para todos os momentos de nossa vida. É lá que está a verdadeira recarga para superarmos as nossas aflições. Podemos e devemos continuar a agradecer a Deus pelas bênçãos diárias que Ele nos concede abundantemente. Assuntos tratados, resoluções. Primeiro, o relatório da reunião realizada em 7 de março de 2020 foi apresentado virtualmente pelo secretário Renato Santos, informando que, se houvessem dúvidas ou adendos ao mesmo, deveriam ser comunicadas ao presidente Vladimir para a posterior correção do mesmo. Segundo, encerramento. O pastor Valdir Lopes Júnior dirigiu uma oração e convidou os assistentes a orar em conjunto a oração do Pai Nosso. Presenças virtuais, 46 pessoas. Sendo este o relatório da nossa reunião virtual, encerro o mesmo, desejando que Deus continue abençoando e protegendo a cada um dos nossos irmãos e que sigamos confiantes de que Ele está no comando de tudo e que tudo passará e que tudo que acontece é para o nosso bem. Amém. Agradecemos ao secretário Renato Santos pela leitura do relatório da reunião anterior, reunião que também foi virtual. E a seguir eu convido a todos para nós encerrarmos essa reunião com uma oração e depois cantamos o hino dos leigos. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Olá, queridos leigos, irmãos que nos acompanham nesta reunião virtual. Gostaria de convidá-los a falarmos com Deus em oração e também pedirmos a bênção em conjunto. Falemos com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças porque, por meio de teu Filho Jesus, vens até nós e com a morte e ressurreição do teu Filho, trouxe a cada um de nós paz, perdão, vida e salvação. Ó Deus, tu conheces cada um de nós, cada um destes teus filhos que está conosco nesta reunião. Te entregamos em tuas mãos todos eles, as aflições, os medos, as incertezas. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ampara-nos. Te entregamos em tuas mãos, ó Deus, todos aquelas pessoas que perderam entes queridos por causa do
vírus. Também queremos entregar em Tuas mãos, ó Deus, todos aqueles profissionais que não podem ficar em casa, mas que precisam trabalhar, especialmente aqueles que trabalham na saúde. Entregue a estes Teus irmãos, no coração deles, a certeza de que Tu não é um Deus que os abandona, mas muito pelo contrário. Renove esta esperança no coração deles, de que Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Em meio a todo esse sofrimento e incertezas, Tu traz alívio, traz proteção, traz amparo. Dê a estes sabedoria para que, no tempo certo, este vírus possa ser combatido e a nossa vida possa voltar ao normal. Ó Santo Deus, Te entregamos todos os irmãos da nossa congregação da Redenção, também nossos irmãos da congregação Sião do Laranjal e todos aqueles que estão conosco, na certeza de que Tu nos ouve, por amor e misericórdia de Teu Filho Jesus. Ó Deus, Te pedimos perdão porque tantas vezes queremos, com nossas próprias forças, nos reinventarmos e tentamos buscar alternativas que estão longe de Ti, longe da Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, porque isso é o fruto do nosso pecado. E Te entregamos todos eles, na certeza de que Tu os perdoa, em nome e por amor de Jesus. Ó Santo Deus, é neste Jesus, no qual fomos reinventados, no Teu Filho, o nosso Salvador, que entregamos todos os nossos pedidos e agradecimentos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade e Jesus está com cada um de nós. Que Ele nos proteja. Queridos irmãos, em fé batalhai, leigos sempre fiéis andai. Receba o nosso abraço dos leigos da Congregação da Redenção e que Deus os abençoe no início dessa nova jornada. Uma salva de palmas. Já refúgio, a glória.
Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vem sendo